Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Abacuque, na verdade no livro de Abacuque. O livro não é uma carta, é o livro do profeta Abacuque. Vamos concluir esse livro no dia de hoje. Vamos abrir em Abacuque, capítulo 3. Eu vou fazer uma leitura geral aqui do capítulo e vamos meditar na palavra do Senhor. Na verdade, o que eu vou fazer hoje, irmãos, é um panorama do capítulo. Nós não vamos expor de forma versículo a versículo, como geralmente a gente faz numa pregação. É basicamente um estudo para a gente ver um pouco do panorama deste capítulo. Assim diz a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali, adiante dele vai a peste e a pestilência. Segue os seus passos, ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros da tua ira ou contra o mar, o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações, tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-os descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza, Ele
Ele me dá os meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos prepara, nos capacita para mais uma vez adentrarmos na Tua santa palavra. Nos abençoa nesta manhã em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, existe um filme chamado A Vida é Bela. É um filme bastante popular. Ele passa algumas vezes na TV e é um filme antigo, provavelmente você já assistiu. Esse filme é muito interessante porque fala da história de um judeu que está num campo de concentração e ele tem uma forte missão. Ele está junto com o seu filho e a sua esposa. Ele está separado da sua esposa e com o seu filho de 3, 4 anos. Eu não sei bem a idade, mas o menino é bem pequeno. E ele tem a seguinte ideia: não passar o terror da guerra para o filho. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fingir que naquele campo de concentração ali, que é terrível, e os soldados alemães maltratam muito eles, ele vai tentar enganar o filho dizendo que ali é uma competição que eles estão participando. E que eles devem, o menino principalmente, deve se esconder dos guardas. Naquele campo de concentração, que era um campo de extermínio, os guardas alemães estavam matando os filhos dos judeus. Então ele diz: olha, você tem que se esconder dos soldados judeus, senão você perde o jogo. Mal sabia ele que ele iria perder a vida se um soldado, um soldado alemão, se um soldado alemão achasse ele. E eu acho muito interessante o final desse filme. O final desse filme, particularmente, irmãos, me fez lembrar o profeta Abacuque. Por quê? Porque no final, os alemães estão perdendo a guerra, eles estão fazendo uma lavagem ali, estão queimando todos os arquivos, estão fazendo uma limpa, na verdade, no campo de concentração. E o pai, para tentar salvar o filho, esconde ele numa caixa de receber cartas, numa caixa de correio. Só que essas caixas do correio da Europa são bem grandonas, então ele abre a caixa do correio, bota o filho dele dentro e o filho dele fica observando uma brecha e ele dá a seguinte ordem ao filho: olha, você não vai sair daí de jeito nenhum por nada. Se você sair daí, a gente perde a competição. Mas se você ficar até o final, a gente vai ganhar a competição. Só saia daí quando tudo estiver calmo e não tiver mais ninguém que você esteja vendo por esse buraquinho. E é muito interessante porque o menino começa a enxergar pelo buraco e aí ele vê um grande fogo porque os soldados alemães estão queimando os arquivos. Ele vê os judeus que estão sendo levados para serem mortos na vala, mas ele não sabia disso. Eu não vou contar o final literal do filme, mas aquele menino obedece o pai. E por que eu lembrei de Abacuque, irmãos, nesse filme? Porque Abacuque é justamente esse menino que está preso na caixa da carta. Abacuque é esse profeta que Deus já disse a ele desde o início do livro: eu vou vir com a destruição vai acontecer. E você vai ficar ali em Israel, você vai presenciar tudo. E assim como o menino obedece o pai, Abacuque obedece a Deus. Abacuque fica ali. E o que é essa canção, irmãos? Essa canção é Abacuque aqui, um homem que começa o livro com perplexidade e agora vai orar ao Senhor. Começa o livro com muitas dúvidas, mas agora ele tem um canto ao Senhor, um canto de certeza de quem Deus é, de que ele teme a Deus e que ele sabe que o sofrimento está chegando. Eu tenho um Abacuque desconfiado no início do livro, e agora eu tenho um Abacuque de fé. Eu tenho um Abacuque amedrontado no início do livro, mas agora eu tenho um Abacuque adorador. Esse canto aqui, é claro que ele não foi escrito na hora da invasão dos caldeus, mas era um canto para que Israel entoasse no dia da invasão. Os caldeus ainda não tinham chegado aqui, mas iriam chegar, era certo. Deus diz, se nós voltarmos aqui para o capítulo 1, versículo 5, Deus vai dizer assim: porque no tempo de vocês eu realizo obra tal.
Isso vai acontecer no tempo de vocês. Imaginem os caldeus se aproximando e o povo de Israel cantando os versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira. Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Essa música nos ensina a viver no tempo presente à luz das promessas futuras. Mas voltemos para esse capítulo, veja o versículo 2 que diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aqui nós temos, irmãos, a nítida consciência de que Abacuque sabe com quem está lidando. Ele está lidando com um Deus temível, um Deus santo. O profeta aqui, ele pede duas coisas nesse versículo 2. Ele pede por avivamento e ele pede por misericórdia. Ele está dizendo, estamos diante aqui, olha, eu tenho ouvido a tua fama e eu me sinto alarmado. Eu temo diante do teu poder, diante do que o Senhor pode fazer. Então aviva a tua obra, ó Senhor. É muito interessante. Ele deixa claro de onde vem o avivamento. O avivamento, ele vem do Senhor. Temos que pedir a Deus por avivamento. Na hora da ira, ele também fala aqui por misericórdia. Ele pede ao Senhor misericórdia. É muito interessante o avivamento, irmãos, porque muitos irmãos, eles querem fazer a campanha do avivamento. Eles querem fazer o grande evento que vai avivar a igreja, como se as nossas obras, elas avivassem alguma coisa. O avivamento vem do Senhor, nós temos que pedir a Ele avivamento. Campanha por avivamento, campanha de oração por avivamento. Você pode orar por avivamento, é exatamente isso que Abacuque está fazendo nessa canção, que é uma oração, e também nós vamos ver que é uma visão ao mesmo tempo, porque dos versículos 3 ao 15, eu tenho uma visão de Deus como esse grande guerreiro. É Abacuque tendo essa visão e colocando na sua canção, que também é uma oração barra visão, barra canção. Mas o avivamento, ele não vem por causa de uma obra nossa. O avivamento, ele é e ele vem do Senhor. Mais uma vez ele diz, olha, na hora da ira, lembra-te da tua misericórdia. Ele está dizendo, olha, eu sei que até na tua ira tu pode ser misericordioso, Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Até na tua ira o Senhor pode ser misericordioso. Na hora que o Senhor executar a sua ira, lembra da tua misericórdia. Veja que oração profunda, irmãos. Que oração significativa. Não foi assim com Adão e Eva, lembrem disso. Deus disse, se vocês comerem do fruto, certamente vocês morrerão. Deus podia matar naquele momento Adão e Eva. Naquele momento ele podia matar Adão e Eva. Porque eles pecaram e eles merecem a morte, mas não. Eles vão morrer quase 1000 anos depois. Eles iriam morrer, porque Deus disse, se vocês comerem, vocês morrerão. Eles morreram. Mas demorou para eles morrer. Eles tiveram tantos filhos antes de morrer. Quase 1000 anos. Eles tiveram tantos momentos bons antes de morrer. Porque é Deus sendo misericordioso na ira que ele decretou sobre Adão e Eva. Nós podemos orar por isso. Isso não é pecado. A gente tem que apenas saber orar. Como eu disse nos versículos 3 a 15, a gente tem essa visão de Abacuque como um grande guerreiro. A partir do versículo 8 ele fala de flechas, de arcos, é que esse guerreiro usa. No versículo 3 ele diz assim, Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Aqui nós temos montes próximos ao monte Sinai, nos mostrando que Deus está protegendo o povo, protegeu o povo desde o início da história. Olha que interessante o versículo 11 que diz assim, o sol e a lua param nas suas moradas.
ao resplandecer a luz das tuas flechas, similantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. É como se ele dissesse que os relâmpagos eram como flechas de Deus no céu. Ora, irmãos, vejam se essa não é a representação do poder de Deus através de raios e trovões, como acontece, por exemplo, em Êxodo 19, nos pés do Monte Sinai, Deus usando os raios e trovões para mostrar o seu poder. Essa é a mesma visão que Abacuque está tendo aqui. Ou seja, irmãos, o que Abacuque faz nessa canção é nos lembrar quem é Deus. Lembrar o povo de Israel aqui quem é Deus. Que o inimigo está chegando, mas olha, mesmo na punição, Deus está conosco. Foi Deus mesmo, ele diz no livro de Abacuque, ele mesmo estava levando o inimigo. Versículo 6 do capítulo 1. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa. Ele mesmo está trazendo. Mas ele vai nos amparar mesmo em meio à nossa disciplina. Porque ele é o Senhor dos montes. Ele é o Deus dos raios e trovões. O que a gente deve entender, irmãos, é que esse mesmo Deus tão poderoso nessa canção é o Deus que está conosco. Percebam, diante disso, o que nós devemos entender como igreja é que a nossa perspectiva sobre quem é Deus muda a nossa expectativa sobre as coisas. De novo, a nossa perspectiva sobre quem é Deus muda a nossa expectativa sobre as coisas. A perspectiva muda a expectativa. Quanto mais eu conheço a Deus, eu entendo o seu amor, eu sei quem Ele é e do que Ele é capaz, a minha perspectiva, olha, ela está mudando sobre Ele. Eu estou conhecendo mais Ele. Quanto mais eu vou melhorando a minha perspectiva, mais a minha expectativa sobre como vão ficar as coisas e agora como é que eu vou resolver, mais a minha expectativa das coisas elas vão melhorando porque elas vão amadurecendo. Eu agora conheço o Senhor, eu sei que Ele é sobre a minha vida. Eu de fato vou tendo maturidade espiritual para colocar as coisas no seu devido lugar. Tem duas coisas nessa canção que são muito notórias, irmãos: temor e fé. Não adianta temor sem fé. E também não adianta fé sem temor. Temor sem fé vai fazer com que você só tenha medo de Deus. Você teme, você não tem nenhuma expectativa boa sobre a obra de Deus, você não tem tempo, porque você só tem tempo para ter medo de Deus. E fé sem temor vai fazer você acreditar numa visão errada de Deus. Você acredita num Deus que não existe porque você ainda não o conhece, porque falta temor. Você precisa ter fé. Fé no Deus correto. E para ter fé no Deus correto, você precisa temer. Não tem para onde fugir, irmãos. Fé e temor andam juntos. Aí o versículo 16 vai nos dizer assim: ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Depois dessa descrição do grande guerreiro, e que é o Senhor, e quem é o Senhor, perdão, Abacuque demonstra a sua reação diante desse grande guerreiro. Como eu disse, é o cerne desse livro, é uma reação de temor. E esse temor, irmãos, não é um pavor que nos afasta de Deus, não é isso. É um temor que gera intimidade. Eu falei isso anteriormente nos outros estudos. Pedro, no barco, achou que estava com uma pessoa, um profeta, talvez. Olha, esse homem aí que se diz que é o Messias. Quando ele viu que os peixes obedecem à sua ordem, e os peixes se colocam nas suas redes,
ele se deparou com o tamanho do poder e de quem estava dentro do seu barco. Não era um mero profeta e muito menos um charlatão. Era o Filho de Deus. Era o dono do mar. É o criador do mar. Era o dono dos peixes. Isso fez ele ter temor. Ele olhou e disse: não é qualquer pessoa que está dentro do meu barco. É o Filho de Deus. E mais, é o próprio Deus. Ele olhou. E esse temor não fez ele querer se afastar de Jesus. Entenda. Esse temor gerou intimidade. Ele queria conhecer mais a Jesus. E os discípulos, quando Jesus acalmou a tempestade, olha como ele trata a tempestade. Ele disse assim: acalma-te, emudece. O mesmo termo grego que ele usa quando ele queria que os demônios se calassem. O mesmo termo para calar os demônios ele usa para acalmar uma tempestade. É o Filho de Deus. Quão poderoso ele é. Isso fez com que eles temessem. Mas esse temor não afastou eles de Jesus. E sim o fez querer ter mais intimidade com ele. Temor e fé, fé e temor. Mas por que os versículos 17 e 18 são os mais famosos desse livro? Porque é justamente esse é o ponto que Abacuque está entendendo. Olha, mesmo se tudo der errado, mesmo se pagarmos a disciplina de Deus, mesmo com tudo isso, ainda que tudo isso ocorra, o Senhor é conosco. Mesmo diante desse guerreiro que vem com justiça, eu me alegro no Senhor, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Todavia me alegrarei. Veja que esse não é veja se esse não é o mesmo sentimento de Paulo lá em Filipenses 4. Eu vou abrir aqui rapidinho para os irmãos. Filipenses capítulo 4, logo no finalzinho da carta, versículos 11 a 13, vai dizer assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, se eu estiver na mesa de Filemon, lá na casa dele, comendo do bom e do melhor, eu vou dar glórias ao Senhor. Eu estou feliz, Paulo vai dizer. E se eu estiver aqui numa prisão de Roma, ainda era uma prisão domiciliar, mas Paulo iria para a sua segunda prisão, posteriormente para as masmorras romanas. E ele está dizendo, mesmo na mesa de Filemon, ou nas masmorras romanas, eu estou feliz, porque eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação. É o mesmo sentimento de Abacuque nesta carta, irmãos. Versículo 19: Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto, para instrumentos de corda. É o que a coça faz diante de um tremor, um agito da terra, ou até um avanço do mar. Ela corre para os lugares altos, ela prontamente, de forma muito rápida, ela faz isso. Ele está dizendo, é como se Deus me levantasse da destruição. O que é que esse livro nos fala, irmãos? Esse livro nos fala muito sobre sofrimento. Qual deve ser a nossa reação diante dos sofrimentos? Diante do sofrimento, nós podemos orar a Deus. Num certo sentido, nós podemos até perguntar por que estamos passando por isso, como o próprio Abacuque vai perguntar a Deus, e Deus assim vai o responder. Lembrem o que é Abacuque. Abacuque é uma entrevista entre ele e Deus. E Deus respondendo que, olha, eu não vou livrar não, você vai passar por isso mesmo.
Perguntar a Deus é uma coisa, irmãos. Exigir que ele responda é outra. Se Deus quiser mostrar os propósitos dos nossos sofrimentos, ele vai fazer, como ele fez com Abacuque. E louvado seja Deus por isso. Mas Abacuque, o que foi que ele aprendeu aqui? Qual é a diferença do antigo para o novo Abacuque no final do livro? Ele aprendeu que não importam as circunstâncias. Ninguém pode tirar. Nem ele dele mesmo pode tirar a alegria de pertencer ao Senhor. Ainda que não haja gado, mesmo que as coisas não andem bem, ele está dizendo, eu me alegro no Senhor. O que faz alguém se alegrar em momentos tristes, irmãos? Quando a nossa alegria é o Senhor, ou seja, eu me alegro no Senhor e não nas circunstâncias. Irmãos, quem não conhece a Deus nunca vai entender isso. Geralmente não entende a profundidade disso. Eles não entendem porque quando nós estamos tristes, por exemplo, num velório, a gente canta. Por que louvar no velório? Por que agradecer ao Senhor pelo seu amor e amparo quando você está hospitalizado numa cama, internado? Qual é o sentido disso? Quem não sente esse amor nunca vai entender isso. É porque precisamos entender, de uma vez por todas, irmãos, que a nossa alegria está no Senhor, não está nas circunstâncias. Tem até aquele corinho que canta, não é? Eu acho que é um corinho, é um cântico. Essa paz que existe em minha alma, ele diz, olha, essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao Senhor, não olho as circunstâncias, eu só olho o seu amor, não me guio por vista, alegre eu estou. Esse é o sentimento de Abacuque no final do seu livro. O hino 108, meus irmãos, que geralmente a gente canta na nossa liturgia, é muito interessante. Aflição e paz. É muito interessante a história desse hino. Diz assim, né? Se a paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Quem escreveu esse hino, irmãos, foi um advogado que morou em Chicago em meados de 1950 a 1952. Ele tinha um filho pequeno e ele perdeu esse filho. Logo mais ele teve com a sua esposa 4 filhas. E indo para a Europa a negócios, ele levou sua esposa e as filhas. Ficando num determinado local na Europa, suas filhas foram de navio para a França. E de navio para a França, chocando-se com um navio inglês, existe um naufrágio. O pior naufrágio depois do Titanic. E aconteceu exatamente 40 anos depois, matando mais de 200 pessoas nesse naufrágio. E umas dessas 200 pessoas foram as 4 filhas do senhor Horace Degas, esse advogado de Chicago. A sua esposa, que estava no navio, ela orava e segurava as 4 filhas nos braços. E cada uma delas foi saindo dos seus braços e morrendo afogada. Ela conseguiu ficar viva. Foi resgatada, levada para o país de Gales. E lá manda um telegrama para Horace, com 2 palavras apenas, dizendo, salva sozinha. Save alone. Apenas essas 2 palavras. Irmãos, logo depois disso, o ímpio ele não consegue entender. Como é que logo depois disso eu escrevo a música Se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Irmãos, só apenas um homem que entendeu
que nós não somos felizes por causa das circunstâncias. Somos felizes no Senhor. Abacuque aprendeu a ser feliz no Senhor. E essa é a grande lição do livro. Não importam as circunstâncias. Vamos olhar o seu amor. Não vamos nos guiar por vista. Vamos estar alegres no Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa mensagem. Abençoa todo este que ouvir este estudo, essa sequência de estudo, nós te agradecemos por isso. E abençoa para que, assim como na igreja, assim como na minha vida, essa mensagem possa acalentar o coração das pessoas que a escutam e falar do teu amor e do teu evangelho através dela. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.